Estamos de volta e a Isa Staciarini tem informações ao vivo de Brasília sobre o acórdão que foi publicado hoje, o acórdão do julgamento do núcleo crucial da trama golpista, da condenação dos réus. A Isa traz mais detalhes para a gente sobre este acórdão. Oi, Isa. Débora, pois é, o Supremo Tribunal Federal publicou hoje, o acórdão referente ao julgamento do núcleo 1 da trama golpista, chamado ali do núcleo crucial, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados por tentativa de golpe. O documento tem 1.991 páginas e traz a formalização dos votos dos ministros que julgaram o caso. Lembrando que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no processo. Os advogados agora têm até a próxima segunda-feira para apresentar os chamados embargos de declaração. Como o julgamento terminou em 4-1 com apenas o voto do ministro Luiz Fux divergente, que foi pela absolvição, o entendimento do Supremo é que cabe apenas esse tipo de recurso. Lembrando, os embargos de declaração não mudam o resultado. Já os chamados embargos infringentes, que poderiam rever o resultado, não cabem mais nessa fase, mas alguns advogados, é claro, devem forçar esse recurso para que o STF se manifeste. Depois da apresentação dos recursos, cabe ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, analisar os pedidos e solicitar a data de julgamento dos embargos na turma. Só depois do julgamento dos embargos é que pode ter o início do cumprimento das penas. Débora. O Isa, hoje também teve aí decisão sobre o Eduardo Bolsonaro, né? Um tema aí correlato com a família Bolsonaro. Como é que está esse caso? Isso, na verdade, agora há pouco, o Conselho de Ética da Câmara arquivou por 11 votos favoráveis e 7 contrários esse processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar, justamente pela atuação dele nos Estados Unidos contra o Brasil. Os parlamentares analisaram o requerimento do deputado delegado Marcelo Freitas do União Brasil, que apresentou parecer para arquivar a denúncia, porque considerou que Eduardo Bolsonaro tem imunidade parlamentar. Lembrando que o deputado recebeu o link para participar da sessão e tinha direito de fazer uso da palavra, mas não entrou nem participou online. O líder do PT, o deputado Lindbergh Farias, disse que agora vai apresentar um recurso ao plenário e são necessários, no mínimo, 51 assinaturas de deputados para apresentar esse recurso. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Pois é, meninas, 1.900 e tantas páginas era uma ali etapa que faltava para que a coisa tivesse um andamento. Agora, as defesas certamente vão tentar contradizer essa regra de que não cabem embargos pelo fato de só ter tido um voto divergente. Vão dizer que na turma tem são muito poucos ministros que votam, que, portanto, um voto divergente tem um peso proporcional maior do que no plenário, e tentar arrancar algum tipo de concessão por parte da primeira turma, e depois, se preciso, eles vão recorrer ao próprio plenário para que sejam analisados esses recursos. E caso deem com a cara na porta em todas essas tentativas, pelo menos o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eu acho que também do ex-ministro Augusto Heleno, vão alegar razões de saúde, razões de idade, para tentar converter desde o início o cumprimento das penas em prisão domiciliar. Eu acho que essa vai ser a batalha mais realista que eles vão travar nessa fase de recursos. É o que de mais possível pode ser analisado esse tipo de argumento de razões humanitárias. E tem Mas a gente... Desculpa, Fala, Carol, Débora, pode ir. desculpa, Não, pode ir. Não, vai lá. Eu ia perguntar se... Antes de você perguntar, deixa eu só chamar a Larissa Fala. Lopes, porque ela tem uma informação Claro. urgente lá de Brasília. Oi, Larissa. Oi, Débora. Olha, o ministro Luiz Fux passa a compor agora a segunda turma do STF.
foi decidido hoje, então, pelo presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin. Ele concedeu a transferência do ministro Fux para a segunda turma a partir da próxima semana. Fux havia solicitado a transferência ontem, conforme noticiamos, e, de acordo com o Supremo, a previsão está no artigo 19 do Regimento Interno, segundo o qual o ministro de uma turma tem o direito de se transferir para outra onde haja vaga. Havendo mais de um pedido, terá a preferência o do mais antigo. Seria, então, a ministra Carmen Lúcia, mas, como já teve o pedido de Fux, agora, então, ele foi autorizado por Edson Fachin e a possibilidade de transferência surgiu após a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso no último sábado. E só uma última informação, Débora, é que em relação àquele pedido de Fux ontem, no final da sessão, do julgamento do Núcleo 4, ele falou que tinha o interesse de continuar participando dos julgamentos já marcados na primeira turma, mesmo já pertencendo à segunda. Mas, em relação a isso, não há uma decisão de Fachin. Débora. Obrigada, Larissa Lopes, pelas informações. Não tem essa decisão, né, sobre a possibilidade do Fux continuar participando desses julgamentos, mas ele pediu para fazer isso, inclusive para participar desse julgamento dos recursos, que é quando sai a definição, né, para onde vão, quem vai, como é que esses réus vão cumprir as penas, né, para onde eles serão encaminhados. Então, ele deveria ter deixado para pedir para mudar de turma depois que terminasse, né, o julgamento. Agora, sair oficialmente a mudança dele para uma turma e ele votar na outra, não dá para ser onipresente nas duas turmas. Eu acho um pouco complicado. Não sei como o ministro Fachin vai arbitrar uma questão dessa. Até porque depois que o Lula nomear o substituto do ministro Barroso, ele vai ter que ir para alguma das turmas. São só duas. Não sei como é que fica essa situação. Sinceramente. Esquisito, né? Esquisito. Mas sabe o que eu ia te perguntar, Vera, se você acha que vai dar tempo de ter cumprimento de pena ainda nesse ano, porque era a intenção, né, do Supremo liquidar essa fatura antes do ano eleitoral. O pessoal ficou até com um pouco de receio quando o Fux pediu para rever ali questões gramaticais do voto. Será que ele vai demorar muito? Mas acabou que ele liberou e já saiu o acórdão. Estamos no final de outubro, mesmo com prazo para recurso e tal. É de se imaginar que o cumprimento de pena já aconteça ainda nesse ano? A determinação da primeira turma era para isso. Toda a construção do calendário era para que isso terminasse antes do ano eleitoral, não fosse carregado para o ano eleitoral com toda ali a pressão política que haveria de início de cumprimento de pena, por exemplo, de Jair Bolsonaro em pleno ano eleitoral. Então, a expectativa era essa, mas a gente sabe que vão tentar interpor todo tipo de recurso, que isso pode levar algum tempo, mas eu acho que dá para fazer o trânsito final em julgado, até com alguma decisão sobre cumprimento de pena em prisão domiciliar ou não, ou início em regime fechado, realmente, ainda nesse ano. Vamos ver, Carol, imagino que sim.